Boa noite a todos, que Jesus abençoe essa nossa conversa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 17, Sejam Perfeitos, sobre o item 10, o homem no mundo. Essa é uma instrução dos Espíritos, trazida por um Espírito protetor, e eu peço que vocês leiam esta mensagem, porque eu trouxe aqui apenas algumas instruções que o nosso irmão espiritual nos recomenda, para que a gente faça algumas reflexões. A primeira instrução do nosso irmão é purificar o nosso coração. A gente sabe que a gente não vai conseguir numa existência só eliminar todos os nossos vícios, nossos defeitos, mas a gente está caminhando encarnação após encarnação, transformando o nosso coração. Como a gente pode purificar o nosso coração? Trabalhando no nosso autoconhecimento, porque a partir do momento que nós reconhecemos as nossas virtudes e as nossas imperfeições, nós reconhecemos também a nossa necessidade de mudança e melhoramento onde é necessário. A partir daí, a gente inicia a busca do conhecimento e da transformação de comportamentos, sentimentos e pensamentos. Tudo isso, mais o exercício da caridade, vai fazendo com que a gente trabalhe estes sentimentos que precisam ser transformados. E exercendo a caridade, exercitando a caridade, nós vamos movendo e desenvolvendo virtudes no nosso coração que vão diminuindo, até que esses sentimentos inferiores que precisam ser transformados deixem de existir no nosso coração. A gente sabe que tudo tem um oposto. Então a gente vai buscando os sentimentos opostos a esses sentimentos inferiores que a gente ainda possui, voltados ao bem. Então a gente quer deixar de ser orgulhoso, porque nós já conhecemos os danos que o orgulho nos traz, então nós vamos buscar trabalhar a humildade. A gente quer deixar de ser egoísta, pensar só em nós, então a gente vai buscar exercitar a caridade. Então a gente quer deixar de ser irritado, bravo, violento, agressivo, a gente vai buscar trabalhar a tolerância, a paciência, a resignação e tudo mais. E assim a gente vai purificando o nosso coração, buscando os meios que vão trazer equilíbrio para o nosso espírito, conhecimento que vai nos trazer entendimento e a fé, para que a gente tenha força para fazer o que é necessário e exercitar a caridade para transformar estes sentimentos no nosso coração. A segunda orientação do nosso irmão espiritual é não se perturbar por pensamentos fúteis e mundanos. E quantos de nós não são aqueles que criam perturbações para si próprios, focando em coisas que não são tão importantes quanto o nosso lado espiritual, quanto o nosso aprimoramento espiritual. Então nós vemos criaturas perturbadas porque gostariam de ter o supérfluo e não têm. Nós vemos criaturas perturbadas porque se acham donos das outras. E aí nasce um ciúme, uma possessividade tremenda que destrói qualquer tipo de relacionamento. Nós vemos criaturas com ambições tremendas e que acabam se levando a se corromperem, a cometerem atos até ilegais. E aí passam a ficar perturbados na iminência de serem pegos, de serem descobertos. Então, essas perturbações por coisas fúteis, nós precisamos evitar, assim como esses pensamentos, para que o nosso espírito tenha equilíbrio e tenha paz. Existem provas e expiações que nós não podemos fugir porque está no cronograma da nossa encarnação. Mas existem coisas que nós mesmos atraímos para nós. Não eram coisas que nós necessitávamos, não eram coisas essenciais. E nós, pelas nossas vicissitudes, pelas nossas imperfeições, vamos alimentando posturas e pensamentos que vão nos trazendo perturbações desnecessárias. Coisas que não foram trazidas para ser vividas como provas nessa vida. São coisas que nós mesmos, pela nossa imprevidência, vamos buscar e trazer para os nossos dias. Uma outra orientação do nosso irmão é a necessidade de elevar o pensamento na direção dos espíritos que nós invocamos para que eles possam encontrar em nós as condições necessárias para poder nos ajudar, nos inspirando sentimentos de caridade e de justiça. O que o nosso irmão quer dizer? A necessidade da oração. Então, assim, como a doutrina, ela não veio apenas para o cristão, ela veio para trazer o conhecimento espiritual para todas as criaturas que tenham acesso a ela, dentro do que a gente acredita, a gente pode levar
a nossa oração, o nosso pedido, o nosso desejo ao mentor individual, que é o anjo da guarda, a Jesus, o nosso mestre, a Maria de Nazaré, a Deus, o nosso Pai, a algum santo da devoção, dependendo com a religião que a pessoa possua. Mas e se não for uma pessoa cristã, que conhece o Cristo, que participa de uma religião cristã? Então ela precisa direcionar esse pensamento ao alvo da fé dela, vamos dizer, o budismo. Então eu vou lá direcionar meu pensamento a Buda. Vamos dizer que eu vou direcionar o meu pensamento a Alá. Então eu tenho que focar a minha mente no mais alto. Para quê? Para que a partir do meu desejo, da minha vontade de estabelecer uma conexão com o mais alto, a espiritualidade encontre o caminho aberto, né? Dentro da nossa disposição, dentro da nossa receptividade, para que eles possam nos inspirar a caridade e a justiça no nosso coração. Se nós fizermos orações ou as nossas preces sem buscar direcionar a nossa mente a alguém que a gente confie, né? Fica muito difícil, fica muito vago. A gente acaba repetindo um monte de orações com frases sem nenhum tipo de sentimento. Então que a gente converse como se fosse com um amigo nosso, mas direcione o nosso pensamento. Meu Deus, meu mentor amigo, meu anjo da guarda, Maria de Nazaré, seja lá quem for que a gente confie, que a gente tenha devoção, que a gente acredite nas nossas invocações, que isso nada mais é do que uma invocação. Meu Deus, por favor, venha até mim, me ajuda, me ampara, me auxilia. A gente tem que direcionar o nosso pensamento, elevar o nosso pensamento ao mais alto, para que a partir do nosso desejo, o mais alto encontre um caminho aberto para poder nos auxiliar da forma que for possível. Uma única observação que eu gostaria de fazer aqui é que a gente nunca peça ajuda, nunca direcione a oração pedindo ajuda para um familiar que está do outro lado da vida. Por quê? Porque nós não sabemos em que condição esse familiar que foi para o outro lado se encontra. E se ele não estiver bem, a gente pode prejudicar, perturbar o nosso irmão a partir da nossa necessidade, da nossa dificuldade, porque ele é alguém que nos ama e vai se perturbar com o nosso mal. Então que a gente direcione ao nosso mentor individual, a Jesus, o nosso mestre, a Deus, o nosso Pai, ou qualquer outro objeto da nossa fé. Mas, objeto que eu digo, espírito, pessoas, tá, gente? Não estou falando de ídolos ou nada do tipo. Para que a gente estabeleça essa conexão, eleve o pensamento ao mais alto e consiga, né? Que esses irmãos, a partir da nossa receptividade, venham nos inspirar, tanto a caridade como a justiça dentro das nossas ações, dos nossos comportamentos no nosso dia a dia. Uma outra orientação do nosso irmão é que uma vida mística e de isolamento fora da lei de sociedade atrasa o nosso progresso. No Livro dos Espíritos nós aprendemos sobre a existência da lei de sociedade. É uma lei de Deus. Todos nós nascemos para viver em convivência uns com os outros. E nós não nascemos para viver sozinhos em isolamento, porque senão a gente não tem condição de progredir. Na questão 766 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a vida social faz parte da natureza? Viver em sociedade faz parte da natureza? E os Espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu a palavra e todas as outras faculdades necessárias ao relacionamento de inutilmente. E a gente só precisa refletir. Nós temos potenciais para desenvolver a nós e os ambientes onde a gente está. Por que Deus daria para nós uma faculdade, as faculdades da nossa inteligência, as capacidades físicas, intelectuais, a palavra, né? O livre-arbítrio, se a gente não fosse viver em sociedade, não fosse dividir isso com os outros? Na questão 767 foi perguntado: o isolamento absoluto é contrário à lei de Deus? Aquelas pessoas que se isolam de tudo, absolutamente tudo, estão agindo de forma contrária à lei de Deus? E os irmãos respondem: sim, pois os homens buscam por instinto o convívio social, e todos devem contribuir para o progresso se ajudando mutuamente. Então, viver em sociedade é contribuir para o progresso de todos, porque a partir da vida social
nós fomos desenvolvendo métodos que foram aprimorando tanto a nossa vivência individual como as dos outros. Vamos pensar lá na época dos homens da caverna. Cada um cuidava de si, cada um pensava só em si. De repente, o homem viu que se ele se juntasse com outras pessoas, ele ficava mais forte, tinha mais condição de se proteger contra os inimigos, contra as feras, contra os perigos que tinham a sua vida naquele momento. Ficando junto, eles foram desenvolvendo afeição entre si, foram formando pequenas vilas, que foram crescendo, 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 e hoje a gente tem cidades e tem nações e tem tudo isso que a gente conhece aí na vida social, né? Então, isso vai desenvolvendo as nossas capacidades intelectuais, a gente vai aprimorando a nossa inteligência, vai ajudando a desenvolver os meios para sanar as necessidades e as dificuldades materiais que vão aparecendo para a nossa subsistência, assim como as necessidades do coração, e o homem vai se desenvolvendo. Na questão 768, foi perguntado: o homem, ao buscar conviver em sociedade, obedece apenas um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo mais amplo que vem de Deus? E os espíritos respondem: o homem deve progredir, mas não pode fazer isso sozinho, porque não dispõe de todas as faculdades. Eis porque precisa se relacionar com os outros. No isolamento, ele embrutece e enfraquece. Nós não estamos falando aqui só das pessoas que se isolam, com objetivo religioso ou não, se afastando de todas as outras criaturas do mundo, se tornando criaturas inúteis, tanto para si quanto para o semelhante. Nós estamos falando também daquelas pessoas que, em meio a essa selva de pedra, dessas cidades que a gente vive, querem se afastar de todos e querem estar absolutamente sozinhas. Por que é necessário o convívio com as outras criaturas? Olha o que o irmão disse de forma bem objetiva. O homem deve progredir, mas não pode fazer isso sozinho, porque ele não dispõe de todas as faculdades. Faculdades do coração, principalmente. Então, o que acontece? É necessário que a gente esteja em convívio com outras criaturas, porque senão a gente não consegue progredir, aprimorar o nosso espírito. Se eu não tiver uma pessoa que eu tenho dificuldade de relacionamento, que eu tenho algum tipo de discussão, e que olhe para mim e fala: você faz isso, 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 você é assim, assado, e eu depois lá vou ficar bravo, magoado, ressentido, pensando naquilo que ele disse, e vou descobrir que o que ele disse era verdade. Às vezes eu sou grosseiro, às vezes eu sou irônico, às vezes eu sou arrogante. Muitas vezes a gente faz as coisas e não percebe. Mas quando uma outra pessoa nos diz que a gente age dessa forma, por mais que o nosso orgulho se revolte, a nossa consciência nos mostra se é verdade ou não. E a partir daí a gente passa a conhecer em nós um defeito que a gente não enxergava. E conhecendo esse defeito, a gente passa a ter a oportunidade de transformar isso e se melhorar. Intelectualmente acontece a mesma coisa, então a gente precisa conviver com as pessoas, a gente precisa interagir com os outros para aprimorar o nosso espírito. Como é que eu vou desenvolver a paciência se eu não tiver uma pessoa difícil que me force, ou situações que me forcem a trabalhar a paciência, a tolerância, a serenidade, a buscar o equilíbrio, né? O silêncio, não é verdade? Às vezes a gente só quer responder e tem briga e discórdia o tempo inteiro. Mas quando a gente enxerga a necessidade do silêncio e passa a tentar ficar quieto em algumas situações, esperar baixar a poeira para conversar depois, a gente vai, com o exercício, conseguindo ficar quieto por mais tempo, até que aquela situação não afeta a gente. E depois a gente consegue conversar com serenidade, sem criar uma briga, uma confusão maior. Então é necessário que a gente esteja entre as pessoas. Porque se a gente não faz isso, a gente fica embrutecido e a gente se enfraquece. A gente não tem força para lidar com as situações. Se eu ficar afastado de todas essas oportunidades de transformar o meu sentimento, porque eu não quero me aborrecer com as pessoas, em algum momento que eu tiver que estar de frente com essas pessoas, eu não vou ter força nenhuma para suportar nada que venha na minha direção. E outra, eu não vou ter progredido nada do que eu poderia em convívio com as outras criaturas. Nós estamos aqui para aprimorar o nosso espírito. Então é necessário que a gente descubra pela boca das outras pessoas, muitas vezes, os defeitos que nós possuímos. A gente se magoa e se ressente porque a gente tem orgulho.
Mas quando a gente tiver uma consciência maior, a gente vai aprender com essas pessoas e não vai alimentar nenhum tipo de sentimento ruim no nosso coração. Porque sim, muitas vezes a gente faz as coisas, a gente tem as coisas, comportamentos, posturas, modos de agir, de pensar, e a gente não percebe que a gente realmente tem defeitos a ser transformados. Uma outra orientação do nosso irmão é: procurem viver como os homens de sua época. Vivam como eles vivem. Se vocês sacrificarem as necessidades ou até mesmo as banalidades do dia a dia, façam isso com sentimento de pureza, para que essa renúncia possa ser santificada. Não adianta a gente tentar sacrificar ou renunciar a tudo no convívio com as outras pessoas que agem diferente do que nós, de que nós agimos ou como nós desejamos agir, porque isso não vai facilitar o nosso progresso se não tiver um fim útil para a nossa ação. Eu conheci uma pessoa uma vez que não entrava na água do mar porque tinha outras pessoas se banhando na água do mar. E dentro do segmento religioso onde ela aprendeu isso, o mar estava sujo porque as pessoas do mundo estavam se banhando nessa água. Aí eu me perguntei, mas espera aí, o mercado não tem um monte de pessoas do mundo? A padaria não tem um monte de pessoas do mundo? As ruas não estão cheias de pessoas do mundo? O mar tem pessoas do mundo. Se ela não pode se banhar na água do mar porque tem pessoas do mundo, ela não faz mais nada, porque em todo lugar tem pessoas que pensam diferente que ela, que tem outras formas, outras crenças, né? Outras formas de entender as coisas. E olha só, como a gente pode se distanciar do nosso semelhante quando a gente assume alguns tipos de postura. Então, assim, se eu quero realmente me abster de tudo, né? De locais, de encontrar gente que não pensa como eu, ou não age como eu, ou não vive como eu vivo, a gente vai ter uma situação bem complicada para o nosso progresso. E a gente vai faltar com a caridade. Porque a gente pode aprender com as pessoas e também pode ensinar. Simplesmente com o nosso exemplo, agindo bem dentro daquilo que a gente acredita, seguindo, né, o que a nossa fé nos recomenda, a gente, pelo exemplo, ensina as pessoas. Assim como os bons exemplos vindo de outras pessoas também nos ensinam. Então, se a gente deseja renunciar, sacrificar algo, que seja como a orientação de Jesus. Em outra passagem, Jesus diz assim: antes de levar a sua oferenda até o altar, se você lembrar no caminho que o seu irmão tem alguma coisa contra você, larga ela lá e vai primeiro se reconciliar com ele, para que a sua oferenda seja agradável a Deus. Por quê? Porque a oferta mais agradável a Deus, o sacrifício mais agradável a Deus, é o sacrifício do nosso ressentimento. Então, se a gente tiver que renunciar a algo, que a gente renuncie ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, que faz com que a gente tenha ações que prejudicam o nosso desenvolvimento da convivência com os nossos semelhantes. Uma outra orientação do nosso irmão é: se forem obrigados a conviver com espíritos de natureza diferente, com características opostas às que vocês possuem, não devem afrontar nem contrariar esses espíritos. A gente precisa respeitar quem pensa, sente e vive de forma diferente que nós. Lógico, os nossos direitos devem ser respeitados e a gente deve respeitar os direitos dos outros. Então ninguém deve perturbar ninguém. O simples fato da pessoa ser diferente não é motivo para que a gente se exalte, para que a gente perca o equilíbrio, para que a gente entre numa briga, numa discussão que vai ser desnecessária. Ninguém muda ninguém discutindo. Só se muda o outro com o exemplo e quando o outro assim o desejar. Então os nossos irmãos recomendam: não adianta afrontar essas criaturas, nem contrariá-las. Todos que pensam diferente de nós e vivem de forma diferente merecem o nosso respeito. Porque lembra, o que eu quero para mim, eu tenho que fazer para os outros. Sejam alegres e felizes, mas com uma alegria que venha de uma consciência tranquila. Então é preciso que as nossas ações garantam a paz e a tranquilidade da nossa consciência. E para isso, ele nos orienta: basta que todos os atos de vocês sejam regidos pela lei do Criador. Então, se a gente sempre estiver agindo, pensando, sentindo, de acordo com a lei de justiça, de amor e de caridade,
que se resume em fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito, a gente vai ter sempre a consciência tranquila e paz no nosso coração. Agora, a partir do momento que eu fizer para o nosso semelhante algo que eu não gostaria que fosse feito para mim, eu não vou ter a minha consciência tranquila e não vou estar em acordo com a lei do Pai. Simples assim. Por isso a necessidade do nosso esforço para que a gente tenha alegria de viver, felicidade enquanto a gente está aqui, com a consciência tranquila, sem nada que nos perturbe, sem nada que nos cobre dentro da nossa consciência. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade sem limites. O que seria uma caridade sem limites? Aquela caridade sem vírgula, sem porém. Fazer ao outro o melhor que eu puder, aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim, mas é a todos, indiferente se o cara é um criminoso, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de divisão, de separação, a todos como iguais. O homem, se vivesse sozinho, não teria como praticar a caridade. É no contato com seus semelhantes, na luta difícil do dia a dia, que ele encontra a ocasião de praticá-la. Na luta difícil do dia a dia, que ele encontra a ocasião de praticá-la. Quando nós encontramos uma pessoa difícil no nosso caminho, e essa pessoa vem com uma personalidade agressiva, provocativa, irônica, desejando algum tipo de embate, e a gente ignora, silencia e se abstém de uma discussão desnecessária ou de algo que poderia acarretar uma rixa entre nós, nós estamos agindo com caridade com o nosso irmão e estamos trabalhando pelo nosso próprio melhoramento. O nosso exemplo com certeza vai ensinar esse irmão a ser mais manso, a ser mais pacífico, e ele vai reconhecer que ele é a pessoa que está agindo de forma errada, assim como vários outros exemplos. Então a caridade realmente transforma a nós que praticamos a caridade, que exercitamos ela, e aquele que é beneficiado pela caridade. O perdão é caridade, a compreensão é caridade, a tolerância é caridade. Caridade não é só caridade material, a oração é caridade. Então vamos exercitar, na medida dos nossos esforços, das nossas possibilidades, a caridade, seja ela material, ou seja das outras formas que nos são possível exercitar. Porque assim nós vamos estar ganhando muito e desenvolvendo o nosso espírito de forma muito produtiva e contribuindo para que os nossos semelhantes também alcancem o seu desenvolvimento. Aquele que se isola se priva voluntariamente do meio mais poderoso para se aperfeiçoar. Ao pensar apenas em si, a vida dele é de um egoísta. Nós não podemos nos enganar. Se a gente quer se abster do contato com os nossos semelhantes, isso é egoísmo. A gente fugir da oportunidade de crescer, buscando a caridade, dando mais importância ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, que não quer que a gente se aborreça com as nossas situações, é sim egoísmo. Nós estamos atrasando a nossa evolução, nós estamos atrasando o nosso desenvolvimento. Em seguida ele diz, não imaginem que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob a observação do Senhor, seja preciso se entregar ao isolamento e à penitência. Ou seja, para a gente ter comunhão com os espíritos superiores, com os bons espíritos, com Deus, com Jesus, a gente não precisa se isolar e se abster de tudo na vida. Não. A gente só precisa agir segundo a lei de amor, de justiça e de caridade, fazendo ao outro tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Buscando mudar, melhorar o nosso espírito que ainda tem defeitos, ainda tem falhas. Buscando fazer o bem em todas as oportunidades que surgirem. Buscando o bem para nós e para o nosso semelhante. Assim a gente vai estar sempre em comunhão com os bons espíritos. Quando a gente busca o nosso equilíbrio, quando a gente busca exercitar a caridade, nós sempre estamos amparados pelos bons espíritos. Então a gente não precisa se abster de nenhum contato, de nenhum convívio, de nenhuma situação. A gente só precisa viver no mundo com responsabilidade cristã. Sejam felizes, de acordo com as necessidades humanas, para que essa felicidade nunca tenha um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou entristecer o semblante daqueles que amam e dirigem vocês. Deus é amor e abençoa aqueles que sabem amar. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos envolva em seus ensinamentos cada vez mais
Que os bons espíritos estejam sempre nos auxiliando para que a gente, enfim, consiga aprender a amar, a nos amar e amar o nosso semelhante. Que assim seja.